Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no SmartCast, dentro do Smart Summit 2025, o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o prazer aqui de falar com a Lígia Porchat, que é fundadora, CEO, CIO da Athena Capital, uma casa aí que tem mais de 13 anos de mercado e com estratégias de ações e fundos de crédito privado também. Hoje o nosso bate-papo aqui para falar um pouco mais de taxas de juros e do impacto disso nas decisões de investimento, falando um pouco mais de risco também. Então, obrigado, Lígia, pela presença. Obrigada pelo convite. Legal. Foi um prazer. Vou começar aqui te perguntando, a gente está atravessando um momento aí delicado, do nosso redor do mundo, né? Não é exclusividade do Brasil, os juros altos, mas aqui especialmente, acho que com nossa situação fiscal e outras questões, a gente tem com certeza um nível elevado de juros e eu queria entender de você como as estratégias hoje da Athena se posicionam olhando para isso. De maneira geral, como que vocês tomam as decisões e como que vocês olham para esse momento de juros, oportunidade, vamos dar uma segurada, como é que está dentro de casa? Na verdade, eu acho que a elevada taxa de juros, ela traz um impacto muito negativo para as empresas, né? Do ponto de vista de geração de caixa, fazer a lição de casa, controle, alavancagem. Então, a gente da Athena tem sempre esse olhar de ir para empresas que priorizam fazer a lição de casa corretamente, vamos colocar dessa maneira. Mas quando a gente está num ambiente de taxa de juros mais baixa, eu acho que permite um certo desaforo, ou seja, as empresas podem se alavancar um pouco mais, elas ficam um pouco mais lenientes nesse quesito. À medida que a gente viu a taxa Selic subindo, o desafio é enorme para as empresas, a gente não pode negar. Nós da Athena, a gente tem uma tendência a ir sempre mais para o high grade, né? Ou seja, são empresas que têm mais nota de rating, vamos colocar assim. Menos alavancadas, menos endividadas, com uma previsibilidade maior de geração de caixa. Mas ainda assim, esse patamar que a gente está vivendo de taxa de juros, ele chama atenção, né? Então, o que a gente faz num momento como esse? Eu tenho uma visão muito particular sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que priorizar empresas high grade que pagam pouco. É desafiador falar isso, porque o investidor, ele sempre vai querer, obviamente, a taxa, né? O retorno. Sim. Então, a gente fica nesse impasse. Como você entrega um retorno interessante para os fundos, sendo que a gente corre risco, obviamente, ao emprestar dinheiro para as empresas, né? Nos fundos de renda fixa e crédito privado, como que você entrega retornos interessantes, ao mesmo tempo, sem comprometer o risco em patamares que não se justificam. Então, o que a gente faz é, de fato, aceitar que daremos menos retorno. Mas aí eu falo, calma, isso não é ruim, não é de todo ruim. Sim. Por quê? Quando, ao mesmo tempo que a gente está numa taxa de juros muito alta e a gente prioriza o high grade, que são as empresas menos alavancadas, como uma história melhor para contar, vamos colocar assim, o nível da Selic está muito alto. Então, vamos colocar, se você der 110% do CDI num fundo, por exemplo, não é ruim, gente. Né? Eu chamo essa atenção, eu falo, para que a gente vai correr risco de high yield, migrar para empresas mais duvidosas, que têm projetos mais desafiadores, que não vão conseguir ter o seu custo de capital superado nos projetos que elas fazem? Para quê? Para correr, para ganhar 120 do CDI, num ambiente desafiador, de taxa de juros enorme? Não, a gente faz o oposto. A gente aumenta o caixa das empresas não, dos nossos fundos, a gente encurta a duration dos fundos, ou seja, o prazo médio que a gente vai emprestar dinheiro, a gente encurta, eu quero receber mais rápido, de uma maneira com que, no todo, a gente tenha uma relação retorno-risco ainda atraente. Então, é o que eu falo, muita gente pergunta assim, qual que é a meta de retorno desse fundo, desse produto? Eu acho interessante essa pergunta e eu nunca me comprometi, desde o início da Athena. Você falou que a gente tem 13 anos, a gente vai fazer 12 anos de história, desde 2013. E eu sempre, desde o início da Athena, falei, qual que é a meta de retorno desse produto? Aí eu falo uma coisa, gente, o dia que eu tiver uma meta de retorno, eu tenho que ter uma flexibilidade nos controles de risco. Você concorda? Porque os preços, eles são dinâmicos. Perfeito. Se os preços sobem e eles caem, no momento que o preço subir de algum ativo, em tese, eu tenho que vendê-lo, porque o upside caiu. Se o preço vai subindo, né? Em ação é meio básico pensar isso, mas na dívida também é assim. Então, os preços vão subindo, a gente vai tirando o risco das carteiras.
Então, se o preço é dinâmico, o controle de risco tem que ser fixo. E o controle de risco na Athena, esse a gente não abre mão. E o que significa isso? Para sair um pouco da retórica ou do subjetivo, controlar risco, para mim, é você abrir mão de retorno. Em alguns momentos. Quando? Nos momentos que a taxa de juros, por exemplo, estão muito elevadas, os riscos são maiores. Então, o que a gente faz? A gente migra para empresas menos arriscadas, de uma maneira que o risco geral está similar. Então, eu acho que o papel do gestor é saber navegar esses ambientes. Ora, Selic mais alta, ora Selic mais baixa, não importa. A gente tem que conseguir fazer com que o risco da carteira se justifique. E os retornos, gente, eles são consequência desse trabalho de risco. Eles não podem ser a meta, é uma consequência. No tempo, se você acertar o risco da carteira, conseguir tirar os losers, que a gente chama, por exemplo, uma Americanas da vida, uma Light, você conseguir fugir dessas traps, sim, você sobreviveu. Sobreviver, eu acho que é a grande meta que deveria ser. O nome do jogo. É. Legal. Então, a gente prioriza aí mais se manter mais tempo no jogo do que tentar dar uma porrada muito forte num curto espaço de tempo. Ainda mais nesse ambiente agora de juros altos, o que a gente viu? Agora, eu vou fazer uma observação também. Ao mesmo tempo que é muito desafiador para as empresas, essa taxa de juros elevada, por outro lado, os spreads, eles se comprimiram muito no ano passado. E o que as empresas fizeram? Eu acho que elas fizeram muito bem a lição de casa delas. Então, é importante mencionar isso também. E o que foi a lição de casa? Muitas empresas recompraram suas dívidas que estavam a mercado, alongaram, emitiram novas dívidas com prazos super longos. Isso é positivo para as empresas. Por quê? Porque eles não têm dívida vencendo no curto prazo, não todas, obviamente. Estou falando das empresas listadas, as abertas e as que estão no nosso universo né, de investimento, que são as empresas de investment grade. Boa. Então, elas fizeram essa lição de casa. Então, por um lado, paga muito pouco, por outro, o nível de risco caiu. Então, o que eu acho que para o equity fica mais desafiador. Do ponto de vista do equity, você fala, putz, uma taxa de juros elevada tira né, retorno das empresas, fica muito mais atraente para a renda fixa. Sim. Então, a gente tem que saber jogar, né? Qual que vale mais a pena, o equity ou a renda fixa? Então, do ponto de vista do crédito, olhando sobre o olhar das empresas, elas fizeram a lição de casa delas ano passado. Então, para nós do crédito, a gente fica até mais confortável em emprestar dinheiro para as empresas nesse momento. Apesar do retorno em relação ao CDI estar um pouco mais baixo. Mas nominalmente falando, está muito elevado. Sim. Então, assim, em outras palavras, está todo mundo ganhando dinheiro que investir na renda fixa. Sim. Claro, todo mundo, vamos colocar umas aspas bem grandes aí, porque a gente sabe que existe risco de crédito. Sim. Todo mundo, acho que em 2023, aprendeu que existe risco, né? Crédito também é arriscado. Sim. Tem que fazer um bom trabalho. De novo, sabendo não escolher as empresas que vai deixar de fora da carteira e aplicando em empresas que a gente não precisa correr tanto risco nesse momento, né? É preservar, de fato, o controle do risco geral da carteira. Maravilha. Acho que quando a gente fala de crédito privado e do mercado de ações, acho que o risco final ele é basicamente o mesmo. A gente está correndo o risco da empresa, a dinâmica de preços e de negociação que acaba mudando. Mas eu gostei que você trouxe um pouco desse cenário mais para ações, para o mercado de ações Brasil. E eu queria entender se nesse momento, onde, enfim, a gente está com os juros no patamar que está, e principalmente com os futuros também precificando novas altas, se olhando para as estratégias de ações do mercado de renda variável, vocês têm alguma preferência por setor? Eu vi que você falou que vocês gostam mais das empresas investment grade e sem fazer muita loucura, comprar as empresas que estão fazendo a lição de casa e que não estão se endividando loucamente. Acho que o cenário de juros alto ele é inclusive uma boa seleção das empresas que vão continuar, né? Você comentou, exatamente. Juros baixos te permite cometer loucuras e, enfim, muito projeto dá certo porque o custo do capital é barato. Mas quais setores vocês estão olhando hoje mais dentro do mercado acionário brasileiro? Tem um setor preferido, alguma coisa que vocês acham que surfa melhor esse cenário? A gente costuma não investir em empresas na parte de ações baseado em setor. Nós somos totalmente fundamentalistas bottom-up, que a gente chama, né? Que olha o micro para o macro. Então, o macro, de fato, a gente deixa para um segundo lado. Sim. Porém, óbvio que a gente discute. Né? A gente tem discussões internas de que empresas que a gente acha que surfam melhor esse cenário desafiador. Então, dito isso,
A gente gosta muito, por exemplo, de Porto Seguro, de seguradora, que eu acho que tem na parte operacional. Porto Seguro já faz um trabalho de excelência e tem a parte financeira que acaba se beneficiando de um cenário de alta de juros. A gente entende que, por exemplo, Localiza, ainda que esteja num setor muito ruim para o cenário de juro alto, né? Você pega a Movida, Localiza, as locadoras, o custo de capital é muito elevado e elas são muito capital intensivas. Então, é desafiador pra caramba e a gente nota, a gente vê que os preços das ações refletem, né, esse medo e esse custo de capital ultra elevado. Mas chega um ponto que a gente se pergunta, mas será que já não caiu demais? Será que o valuation é tão baixo assim? Aí eu chamo a atenção para alta de juros, eu acho que é o momento para a gente olhar a ação. Né? Na verdade, a gente deveria aumentar nossas posições de ações nesse momento. Exatamente, nos momentos que elas estão de graça, não nos momentos que elas já viraram. Então, mas voltando à sua pergunta de setor, eu acho que Localiza, dentro desse contexto, é uma empresa que ela é líder, que ela pode se beneficiar muito de uma virada dos juros. Agora, quando essa virada vai acontecer, isso não está na nossa mão. Né? Não está, ano passado, quem que achava que o juro ia ser 15? Ninguém. Não, a discussão era 7, 8 ou 9. Eu lembro, eu recebi essa pergunta semanalmente. Mudou 7, muito 8 rápido. 9. De repente 13, 15 ou 16. E, de repente, tudo pode mudar também. Lá. Então, por isso que eu não gosto. A gente não gosta de investir em empresas, seja no crédito ou nas ações, baseado em premissas de juro, premissas macro. Se a inflação vai ser mais ou menos. Eu gosto de olhar preço dos papéis. Né? Eu acho que Localiza, por exemplo, caiu demais. Você acha que vai quebrar a Localiza? Não. O que a gente acha é que é importante encontrar empresas que vão saber surfar os momentos desafiadores. E eu acho que as líderes tendem a sair mais forte dos momentos muito difíceis. Então, a gente gosta muito de shoppings. Nesse setor, falando de setor, nesse momento a gente tem Multiplan e Allos na carteira de setor. Legal. A gente estava conversando, né, de shoppings antes de começar a nossa entrevista. A gente gosta muito desse setor. Eu acho que se você comparar com a renda fixa, a NTNB, você tem uma NTNB mais que turbinada comprando shopping. Então, a gente gosta bastante. Eles fazem um trabalho bacana, interessante. Tem gestão que a gente confia, gosta, tanto o Multiplan quanto o Allos, e a gente tem na carteira. E são empresas que a gente tem confiança suficiente que elas vão atravessar esse cenário de turbulência. Então, a gente tende a ir para os líderes, no equity e no crédito de maneira bem parecida. Então, em equity a gente gosta de Porto Seguro, Suzano, apesar que Suzano eu acho que é um caso à parte, né? Suzano, é claro que cenário de juros é ruim para todo mundo, mas Suzano é um caso muito mais de demanda por celulose, internacional, exportação, câmbio, dólar, né? Dólar e também competição, questão da madeira, do que cenário de juros. Mas a gente gosta bastante. Eu acho que ela é líder, ela é uma alta geradora de caixa, enfim, com um retorno absurdo sobre o valor investido. Então, a gente gosta muito. Você pode ver que os nossos papéis são primordialmente líderes, né? Das nossas empresas. A gente tem esse olhar muito conservador, né? Seja na carteira de equity ou de crédito. Legal. Acho que as empresas boas e as líderes, elas sobrevivem mesmo passando por turbulências. E no Brasil, acho que para quem já opera há muitos anos aqui, já passou por diversos cenários dos mais diversos possíveis. Sabe que é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, principalmente em época de eleição? E se tal pessoa ganhar? E se a outra ganhar? Como é que vocês vão fazer nas carteiras? E o mundo acabou? Eu sempre recebo, é comum, né, os gestores receber. Como é que vocês vão navegar? Eu falo, gente, já pensou se a gente desse um resultado ruim nos fundos e eu viesse justificar que é porque o Bolsonaro, ou porque o Lula, ou porque o Z? Não importa. Imagina, você delega o seu recurso, o seu dinheiro para um gestor. E o gestor justifica um mau retorno. O cenário que não está na mão dele. Um cenário que não está no controle. Mas não é justamente para isso que nós somos pagos? Né? Eu sempre faço essa observação. Nós somos pagos para saber investir em vários cenários, inclusive se for num político A ou num político B. E eu tento sempre trazer esse olhar. Gente, é para isso que nós estamos aqui. E a gente não faz aplicações, investimentos baseado em premissas de quem vai ganhar também. Isso jamais a gente faria. O que eu acho que a gente tem que ter capacidade de encontrar empresas que vão saber navegar nos dois cenários. E é isso que a gente faz. Então, do mesmo jeito que eu busco empresários, né, porque atrás do CNPJ são CPFs, a gente busca empresas com gestão competente, gestão com vantagens competitivas, gestões antigas,
conservadoras, que tendem a ser menos alavancadas, para que saibam justamente atravessar esses cenários, seja no A ou no B. Isso eu dei um exemplo agora de eleição, que não está mais na pauta, Sim. mas agora a pauta é juro. Então, a gente tem que buscar empresas que vão sobreviver. E, inclusive, nós da Athena, é o que eu sempre falo, nós somos um business, um case de sobrevivência também. Sim. Né? Quem sobrevive, conta a história depois. Então, quando você vai criando o seu histórico, você vai tendo experiência para contar, olha, no Joesley Day, como é que você estava na sua carteira? Poxa, é muito bacana. Eu passei, a gente está aí na estrada há muito tempo. Eu conto como é que, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, impeachment da Dilma em 2015, como é que as carteiras se comportaram? E isso é a mesma coisa. A gente procura buscar empresas que também vão atravessar esses cenários que não estão no nosso controle, quando eles vão acontecer. Vocês imaginam como que deve ter sido investir na época das Torres Gêmeas? Nossa. O subprime, eu estava já no mercado. E loucura. É isso. A gente tem que conseguir sobreviver ao pior dia. Outra analogia que eu costumo fazer, que é o business de sobrevivência, é que a gente tem que atravessar um rio. Está todo mundo tentando atravessar um rio e a gente tem que chegar do lado de lá. Não adianta sobreviver na média. Se a gente se afogar um dia, uma vez, ao atravessar esse rio, você pode ter passado na média, acabou, o jogo acabou. Então, já que a gente tem que sobreviver ao pior dia, a gente tem que ter cenários de riscos para os piores dias. E é isso, se você sobrevive ao pior, que no caso nosso do crédito, por exemplo, é Americanas. Naquele 12 de janeiro, quando solta o fato relevante, você sobreviveu aquele mês? Sobrevivemos, conseguimos cair menos que o mercado, porque houve uma abertura mega de spread. Sim, Apesar, a gente não tinha Americanas, mas mesmo assim nós fomos contaminados. Mas a gente sobreviveu, caímos menos. Bacana. Light no mês seguinte, sobrevivemos, não tínhamos Light na carteira. Então você consegue sobreviver nesses piores cenários, você ganhou o jogo. Eu acho que aí vai. Longevidade. Né? Longevidade, é isso. Muito bom. Legal, acho que estamos na reta final aqui do nosso programa. Queria muito agradecer a Lígia pela participação. A Athena é super parceira da Invest Smart, presente já em outros Smart Summits. Espero que vocês estejam aproveitando o evento. Não sei se a Lígia quer deixar um recado final para a turma também, mas queria agradecer muito aí a sua participação. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta muito, eu sempre reforço que a Invest Smart é super parceira nossa da Athena. A gente gosta demais e podem contar com a gente, vamos estar sempre Legal, aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada.